O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, volta a se posicionar sobre o projeto de lei da anistia e ele afirma que nada deve ser pautado na casa sem consenso com os líderes. Esse posicionamento vem após a pressão aumentar após o requerimento de urgência ser protocolado. O que vamos discutir agora e trazer para você que nos acompanha é o seguinte: é justo toda essa pressão em cima de Hugo Mota? O governo Lula está deixando a coisa rolar e vendo o que acontece sem se posicionar de fato? E como o afastamento de Bolsonaro afeta toda essa discussão? O presidente da Câmara, Hugo Mota, se posicionou por meio das redes sociais no fim da manhã de hoje. Ele não cita diretamente o PL da anistia, mas nos bastidores a informação é de que ele se referia sim ao projeto e quer distribuir, na verdade, essa responsabilidade. O post de Mota está na tela para vocês e diz o seguinte: democracia é discutir com um colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Esse tweet e esse posicionamento do Hugo Mota acontece depois em meio a todas essas discussões ali do PL da anistia e, querendo ou não, tá jogando a bola ali para os líderes, né? Que muito provavelmente vai ter essa discussão na próxima semana ali da reunião de todos os líderes. Então a responsabilidade ou não o presidente da Câmara está compartilhando agora com os líderes de todos os partidos, né, Léo? Sem dúvida, Letícia. E para não parecer aí que os deputados de direita a favor do PL da anistia estão em um embate com Hugo Mota, o deputado líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, respondeu o post de Mota horas depois e deu parabéns ao presidente da Câmara. A gente tem também na tela para você e o Sóstenes diz o seguinte: parabéns, presidente Hugo Mota. Realmente, a democracia é o processo legislativo, não é decisiva ou monocrática de um. O presidente tem atribuições, mas as decisões mais importantes ou são pelo colégio de líderes ou muito mais facilmente pela maioria da casa. E Sóstenes diz ainda: no caso do PL da anistia, 264 deputados estão respaldando a urgência. O presidente da Câmara pode muito, mas a maioria dos deputados é sempre a maioria. Interessante, né, observar o que aconteceu. A gente viu toda ali a pressão em cima do Hugo Mota para poder pautar. Conseguiram ali os números necessários, assinaturas para o processo de urgente. A gente estava até comentando aqui, cadê o Hugo Mota? O que o Hugo Mota ia fazer no meio desse imbróglio todo? E surgiu aí o posicionamento do Hugo Mota, que diretamente ali estava falando sobre o PL da anistia e jogou ali a responsabilidade para os líderes, né, Larissa? Letícia, assim, eu fico vendo tanto o posicionamento de Hugo Mota nas redes sociais, depois essa resposta do Sóstenes, eu fico pensando que assim, é uma jogada do mais esperto, né? Por quê? Hugo Mota, pressionado de todos os lados, vai lá e arranja ali a tática, a estratégia mais facilitada, digamos assim, que é jogar para os líderes, né? É compartilhar o peso daquela decisão de colocar ou não o requerimento para votação. Então, ele cita a democracia, etc., mas a gente sabe que, para o requerimento ser analisado em plenário, é uma decisão do Hugo Mota. Se ele está lançando mão ali de uma discussão junto ao colégio de líderes, é também uma estratégia para não carregar sozinho aí esse fardo, tanto de colocar para votar quanto não colocar para votar. E aí, isso acontece um dia, essa manifestação de Hugo Mota acontece um dia depois de Sóstenes também dar uma ali de muito esperto e protocolar o requerimento de urgência, coisa que a oposição tinha sinalizado que só faria na semana que vem, depois da Semana Santa, mas por medo ali, muito provavelmente, né, por medo ali de retiradas de assinaturas, e enquanto o requerimento não é protocolado, é muito mais fácil para o deputado retirar a assinatura, depois que ele vai ali para o sistema, fica muito mais difícil, é necessário todo um processo muito mais burocrático por parte do parlamentar para que ele consiga ter a sua assinatura retirada. Então, Sóstenes fala assim, você é presidente da Câmara, Hugo Mota, você
sumiu, você viajou com sua família, tem todo o direito, né, gente? Você sumiu, viajou com sua família e tá agora ali sem dar um posicionamento muito claro para a gente da oposição sobre o que você vai fazer em relação ao requerimento de urgência. Então, eu já vou protocolar. Protocolou ontem, ok. Vem o Hugo Mota dizendo, ok, a gente vai ter uma decisão sobre isso só depois da reunião de líderes, que muito provavelmente vai acontecer no dia 24 de abril. Então, gente, é um tentando... Ô, Larissa, fica até uma questão ali, os líderes ficam pressionados agora pelos membros dos partidos, porque os parlamentares assinaram esse requerimento de urgência. Se o Hugo Mota está falando que são os líderes, de certa forma, os líderes também estão pressionados agora, né? Com certeza, com certeza. E depois que, né, teve o protocolo formal, teve essa lista oficial de nomes ali divulgada, porque até então a oposição estava mantendo em segredo essa lista com o argumento de que tinham receio de que, ao publicizarem essa lista antes do protocolo oficial, os parlamentares sofressem muita pressão e, assim, já retirassem antes mesmo de contabilizar ali o mínimo necessário, por exemplo, né? Bom, mas agora, exatamente, Letícia, a pressão não fica mais só em cima do Mota, vai para cima dos líderes, e aí os líderes vão ter que lidar, inclusive, com a pressão a respeito de pautas. Ok, vamos supor, né? Nós temos ali um número significativo de parlamentares do PP, né, que assinaram ali o requerimento de urgência, ok. Mas o PP pode ter outras prioridades no Congresso, que não é ali a questão da anistia, o requerimento de urgência da anistia. Como que esse líder vai justificar para os parlamentares que ele defendeu na reunião de colégio de líderes uma pauta dessa e não algum projeto que seja de fato uma prioridade do PP nesse momento, por exemplo. Então, gente, é isso. Vai compartilhar a pressão e eu acho que depois da Semana Santa aí nós vamos ter um período de fortes emoções, ao contrário do que está acontecendo nessa semana, né? E quem está fugindo isso ali é o Lula, né? O governo Lula também não está querendo essa pressão, também não. Tem muita gente falando até de indulto, mas acredito que dificilmente isso é uma questão que o presidente Lula vai querer. E Larissa, você estava falando de quem assinou ou não, a gente tem até isso também, né, Léo? Uma arte para poder falar, para a gente entender essas assinaturas e de quem realmente assinou isso. Justamente, a gente tem uma arte e também que mostra os principais números do PL da anistia. Olha só, a gente acabou de colocar na tela para o nosso espectador. O PL da anistia em números, então, de assinaturas, como disse a Letícia. O Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, conta com assinatura de 88 parlamentares. União Brasil, 40 assinaturas, PP 35, Republicanos, que é partido aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 28 assinaturas, o PSD, que é um dos principais partidos da base, com 23, MDB 20, Podemos 9, PSDB 5, Avante 4, Partido Novo com 4 assinaturas, Cidadania com 3 e o PRD também com 3 assinaturas. Larissa, e a gente sabe que esses políticos eles estão preparados para receberem pressão, é comum, a gente fica falando muito dessa pressão sobre o Hugo Mota, mas eles já estão acostumados. Agora, eu fiquei um pouco acompanhando as redes sociais do Hugo Mota, do presidente da Câmara, é impressionante o número de comentários pedindo assim para pautar a anistia, para que ele não fuja desse tema, não fuja dessa discussão. Eu imagino que a caixa de e-mail corporativa dele também deve receber aí milhares de e-mails. A gente lembra bem que anos atrás o Instagram não era tão popular, os movimentos sempre pediam, né? Manda e-mail para o seu deputado, cobre o seu deputado. Eu imagino que isso hoje, essa pressão não seja diferente. Exatamente, Léo, assim, e com a multiplicidade de plataformas que a gente tem hoje, seja Instagram, o X, o TikTok, enfim, são tantos que a pressão vem por meio de todos esses meios, digamos assim, né? E agora não é diferente, mas eu queria só pontuar uma coisa. O Hugo Mota, ele vem ali digamos, de um aprendizado, ele é meio que um aprendiz de Arthur Lira. Arthur Lira aprendeu logo no início do mandato dele como presidente da Câmara a não colocar para votar
aquilo que não teria voto suficiente para passar caso Lira fosse ali a favor, ou caso ele, de fato, quisesse pressionar para que aquilo fosse aprovado. Mota vai colocar, de fato, o requerimento de urgência para ser apreciado em plenário, mesmo sem saber se terá a quantidade necessária para aprovação? E se não tiver e for derrubado, a pressão da oposição vai ser ainda maior em cima de Mota em relação a outras questões? Pode vir aí, por exemplo, uma obstrução de fato, uma obstrução que o PL não conseguiu fazer até agora para defender o projeto de lei da anistia. Será que se coloca o requerimento para votar em plenário, ele não recebe o número de votos necessário, ele é derrubado, e aí a anistia perde ali o direito, entre aspas, de ser analisada com urgência? Como é que vai ser o posicionamento da oposição daqui para frente? Do outro lado, se não tem os votos, coloca para votação, esse requerimento é derrubado, o governo vai abraçar de fato ali a gestão de Hugo Mota? Já são muito próximas, vai abraçar de fato? E outra, se for aprovado, como é que vai ser a relação? Como é que vai ser o governo com o Hugo Mota? Como é que vai ser a relação das pautas consideradas prioritárias pelo governo lá no Congresso, especialmente na Câmara? E sem dar um spoiler, mas já dando, né? Nosso repórter Edio Júnior vai falar um pouquinho sobre um posicionamento... Desculpa, gente. Tranquilo, pode tomar uma água. Eu queria até aproveitar, Larissa, para a gente chamar uma tela que a gente mostrou aqui agora, essa tela que mostra a distribuição de como que os partidos, eles assinaram ali, que mostra até que o PL tem 88 assinaturas. Eu queria voltar nessa tela para a gente lembrar que dessas assinaturas, União Brasil, Progressistas, PSD, MDB, todos esses partidos ali fazem parte da base do governo. Então, a gente tem ali 146 assinaturas, o que dá mais ou menos 56% de quem assinou esse PL da anistia é da base do governo. E, nesse sentido, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que hoje o governo federal não tem uma operação ali para retalhar toda essa questão, né, Léo? Justamente, a Gleisi Hoffmann disse que o governo não está fugindo de fazer oposição a esse PL da anistia e que nem pretende punir os deputados parlamentares que assinaram essa lista, esse pedido, esse requerimento de urgência. Só que a gente sabe que não é bem assim, principalmente porque o governo Lula está preparando aí uma grande reforma ministerial. Só que quem traz mais detalhes para a gente é o nosso repórter de política, Edio Ferreira Júnior, que está em Brasília também e conversa agora ao vivo conosco. Edio, seja bem-vindo, muito boa noite para você. Boa noite, Léo. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. É realmente isso. Hoje a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elevou o tom contra deputados da base aliada do governo que apoiam a tramitação desse projeto de lei que prevê a anistia, o perdão, a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo a ministra, é um completo absurdo e uma profunda contradição apoiar a tramitação de um projeto como esse, fazendo parte dessa base de aliada do governo Lula nos ministérios. É bom lembrar que dessas 262 assinaturas, pouco mais da metade representam parlamentares dos partidos que compõem a base do governo e que têm cargos, não só em autarquias, como em ministérios e com ministros, inclusive, desses partidos do Centrão. A ministra disse ainda que não existe, como você acabou de dizer, o Palácio do Planalto não está fazendo uma retaliação a esses parlamentares e consequentemente, aos partidos que têm esses cargos no governo, mas sim uma conscientização da gravidade política, jurídica e institucional que o apoio à anistia, ao perdão, né, das penalidades dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro representam. Segundo ela, isso não vai acontecer, não há uma retaliação, mas como você mesmo disse, não é assim que o governo vem tratando os partidos de acordo com essas decisões de acelerar a tramitação desse projeto. Hoje, como a gente começou aí mais cedo, o ministro Hugo Mota se posicionou e aliados dizendo que essa decisão não cabe a uma pessoa só, mas a uma decisão dentro da democracia que deve ser compartilhada com o colégio de líderes dentro da Câmara dos Deputados, mas aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota,
lamentam essa falta de articulação do governo, que deveria ter agido antes ou durante a coleta de assinaturas, e que agora tendem a achar que o presidente da Câmara dos Deputados tem que, digamos, matar no peito essa decisão de não colocar adiante a tramitação do projeto. Léo. É verdade, Ed. A verdade que eu percebo neste momento é que o governo deixou muito ir rolando a corda solta, igual eu falei no início do nosso jornal hoje, e não foi muito se preocupando em fazer uma oposição efetiva sobre esse PL da anistia dentro da Câmara dos Deputados. A gente não sabe claramente quais são os motivos, mas a coisa foi caminhando muito solta, deixando só o Partido Liberal ali lutar, o Jair Bolsonaro liderando as manifestações no Rio de Janeiro, em São Paulo, angariando apoio popular, apesar de as pesquisas mostrarem que a maioria da população não quer saber de anistia, mas o governo se mobilizou muito pouco, ou o tanto que mobilizou, mas foi de maneira desarticulada, melhor dizendo. É isso, o governo deveria ter agido antes dessas assinaturas serem protocoladas, que, como a Larissa alertou e nos orientou aí mais cedo, a retirada de assinaturas depois de protocolado o requerimento é bem mais difícil e, além de burocrática, ela expõe de uma forma mais evidente esse deputado que retirar a assinatura pelo partido. Então, essa articulação do governo deveria ter agido antes, mas o deputado Sóstenes, líder do PL na Câmara, foi mais ágil e adiantou o protocolo dessas assinaturas aí, pegou o governo de calças nas arreadas e deveria ter agido antes e ter pressionado mais os partidos para que essas assinaturas fossem retiradas. É com vocês. Justamente. Edio Ferreira Júnior, nosso repórter de política em Brasília. Muito obrigado pela sua participação, Edio. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Pois é, Letícia. A gente tem aí então essa polêmica. Que o líder do PT, hoje, em entrevista ali à imprensa, ele chegou a falar que a Gleisi falou que não vai retalhar ninguém, apesar que a gente até falou ontem, estava sendo muito falado ali, de que o governo tinha ali um documento para poder analisar quem votou com ele nas últimas votações, quem tinha cargo no governo, para poder ali retalhar em uma possível ali votação do PL da anistia e quem também assinou esse requerimento de urgência. A Gleisi fala que não, mas o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Faria, falou ali em entrevista à imprensa hoje de que não é o PT, não é o governo que está rompendo com esses parlamentares a partir de agora, que é o contrário, que foram eles que romperam com o governo. Então, vamos analisar como que vai ficar essa questão toda aí agora. O que a gente tem visto é que muitos desses parlamentares, todos eles estão fazendo também uma grande pressão para o STF, né, Léo? Isso tem muito a ver também com uma sonora que a gente vai falar, mostrar que agora também. Justamente porque um desses deputados da base do governo Lula e que assinou o requerimento de urgência a favor do PL da anistia é o mineiro Diego Andrade, do PSD. Em entrevista ao Café com Política, ele explica que é a favor das punições, mas considera as penas abusivas. Por isso, ele defende que haja anistia no Congresso, embora avalie que esse é um debate do Supremo Tribunal Federal, porque cabe à Justiça revisar penas. Mas vamos ouvir um trecho desse Café com Política inédito do Diego Andrade. Sou completamente contra as invasões do G8, né? É um absurdo, a gente não pode permitir ações como essa. Mas as penas estão extremamente desproporcionais, na minha avaliação. São penas exageradas para, às vezes, pessoas que são réus primários. Você vê o histórico, não tem histórico de criminosos. Tiveram esse erro, né? Nesse momento de muita tensão entre esquerda e direita e muita indignação, cometeram essa falha que merece sim ser punida. Mas eu costumo dizer que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Agora 14, 15, 16, 17 anos de prisão está muito exagerado. Nós temos crimes aí gravíssimos no Brasil que não imputam uma pena tão pesada. Então eu acredito que uma forma de solucionar isso, eu faço até um apelo ao STF, é que faça a redução dessas penas. Né? Seria um caminho para poder até esfriar um pouco esse assunto aqui no Congresso Nacional. Porque se tivessem sido penas um pouco mais moderadas, eu tenho certeza que esse assunto não daria sido debatido aqui. E essa posição é uma posição individual minha, né? Não é uma posição de partido, mesmo porque nós não tivemos reunião de bancada para tratar disso. Mas individualmente, como eu disse, eu sou contra as invasões,
mas também sou contra penas tão abusivas. Então, se por acaso o judiciário fizer uma revisão nessas penas antes que o assunto avance no Congresso Nacional, o senhor pode mudar a sua posição? Eu acredito que é um bom caminho. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito que tem o apoio do PSD, especialmente em conversas com o presidente do partido, Gilberto Kassab, para aprovar esse projeto. O presidente do partido, Gilberto Kassab, fez conversas com a bancada está fechada nesse assunto ou há uma divisão? Olha, como eu disse, nós não tivemos nenhuma reunião no partido sobre esse assunto, né? Essa pergunta diretamente tem que ser direcionada ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente Gilberto Kassab. Mas no momento que tive com ele, a gente tratou de outros temas e algumas ocasiões que nós estamos reunidos, o partido não fechou nenhuma questão com relação a isso, não. Naturalmente, é um partido que tem membros que discordam, né? E tem membros que concordam, é natural, né, ter divergências nesse tema. Mas eu tenho visto, não só no PSD, mas com os deputados de bom senso aqui no Congresso que a gente conversa, que o que está incomodando a todos, a grande maioria, é o exagero das penas. É a dose. Como eu disse, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Como a gente falou, a maioria, né, desses deputados, parlamentares, estão querendo jogar ali uma bola para o STF, porque se a gente vê que se reduzir as penas, até o PL da anistia perde força. Talvez essa pode ser ali uma solução articulada com o Hugo Mota, com os outros parlamentares, até em articulação com o Supremo, para poder diminuir essas penas ali, para poder diminuir o arrefecimento mesmo ali da temperatura do PL da anistia. Esse Café com Política, ele foi gravado pela repórter de O Tempo Brasília, Luciane Landim, e ele vai ao ar amanhã na íntegra. Eu convido você que está nos acompanhando agora a assistir esse Café com Política amanhã, vai quarta-feira às 9 da manhã, aqui mesmo no canal de O Tempo no YouTube. A Larissa Arantes continua com a gente diretamente de Brasília. Larissa, eu já tenho até uma pergunta para te fazer, mas antes, só registrar aqui e agradecer a participação dos nossos espectadores. A nossa live com uma boa audiência hoje e bastante pessoas comentando, né? A gente tem a Mariela elogiando aqui essa dupla nova na bancada de O Tempo. Sucesso para vocês. Obrigado, Mariela, pela audiência e pelo carinho de sempre. Tem a participação do nosso espectador fiel, que é o Joel, sempre acompanhando, e ele defende aí que a anistia seja discutida pelo próprio Supremo, não pelos parlamentares. A Andréia já opinando aqui de maneira incisiva, sem anistia para golpistas. Tem também a Oriadna Panicali deixando boa noite dela. Oriadna, obrigado pela audiência, um abraço para você. Tem também o Samuel nos acompanhando, mandando mensagens aqui para nós, e também a Priscila do bairro Eldorado, em Contagem. Larissa, o que eu queria te perguntar é justamente o seguinte: a gente está às vésperas de um grande feriado, não tem quase nada acontecendo em Brasília, a gente esperava que essa semana fosse uma semana morta. Será que esse movimento todo da direita a favor do PL da anistia é aproveitando também essa vacância de Jair Bolsonaro, que está internado, impossibilitado de se manifestar a favor do projeto, e que se o assunto esfriasse, porque Bolsonaro está offline, isso seria muito ruim para o PL da anistia, né? Olha, Léo, exato, assim, é um conjunto de acontecimentos, e aí só o tempo dirá se foram coincidências ou não. Porque a gente vem de uma semana passada extremamente tumultuada e com derrota para a base governista, especificamente para o PSOL, que viu ali a cassação do deputado Glauber Braga ser aprovada no Conselho de Ética, portanto, uma grande vitória da oposição. Foi só o Conselho de Ética, ainda cabe recurso à CCJ, ainda vai a plenário, mas foi uma vitória da oposição. E a gente já percebia a oposição querendo fazer o assunto da anistia crescer no Congresso, mas não estava conseguindo. Prometeu uma obstrução dos trabalhos que não conseguiu cumprir. E aí vem essa vitória para a oposição, que foi justamente a aprovação da cassação de Glauber Braga no Conselho de Ética.
né, e o assunto foi crescendo, a oposição divulgando que estava conseguindo as assinaturas, mas estava todo mundo, no fundo, duvidando. Por quê? Porque a lista não era divulgada, os nomes de quem estava assinando o requerimento de urgência da anistia não era divulgada, né? Aí a gente teve esse incidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou passando mal no Rio Grande do Norte, trouxe de volta ali o holofote para a oposição em função da internação, e aí a cirurgia e toda a complicação que aconteceu. Não foi uma complicação, mas foi uma cirurgia extremamente complexa, né, que vai levar o ex-presidente a ficar um tempo aí na UTI. Então, Léo, eu percebo que, ao mesmo tempo que a gente pode fazer essa análise que você fez mesmo, né, de um medo ali em função desse recolhimento necessário do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazer com que a discussão perdesse força, né, porque o ex-presidente não só estava fazendo questão de participar de eventos e estar ali no Congresso, por exemplo, como falar nas redes sociais sobre a questão da anistia, ele estando recolhido agora, de fato, o holofote fica sendo a questão da recuperação dele, mas, ao mesmo tempo que também, quando a gente fala de Jair Bolsonaro, a gente também faz essa conexão com a anistia. Então, ao mesmo tempo que a oposição pode ter pensado, nossa, vamos manter o assunto em alta porque agora o ex-presidente vai estar recolhido ali por motivos de saúde, também, quando o noticiário acaba ficando muito focado nessa cirurgia, nessa recuperação do ex-presidente, também é um ponto onde a oposição pode considerar ali um ponto para conseguir manter a discussão em alta. E aí temos essa semana extremamente esvaziada de fato, com essa viagem principalmente de Hugo Mota para o exterior. Então, a gente vê Sóstenes protocolando o requerimento, a questão de Glauber Braga vai caindo, vai arrefecendo de fato, apesar de que ele continua em greve de fome ali contra a cassação. Então, todo um cenário que foi ali, de certa forma, contribuindo para que esse tema crescesse, e a gente está aqui hoje, né, numa terça-feira bem esvaziada no Congresso, mas a gente está com destaque para um assunto que está correndo lá dentro do Congresso, né, Léo e Letícia? Só queria acrescentar no que a Larissa falou. Hoje o ex-presidente em exercício é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o mérito dele da articulação que não deixa o assunto morrer, mas também o governo também não está conseguindo pautar, né? Não está conseguindo colocar suas pautas ali, a isenção do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, a PEC da segurança. Então, querendo ou não, o que está sendo pautado é o que o ex-presidente quer, porque ele está tendo mais força ali de todas essas discussões, mesmo sendo um ex-presidente, do que o próprio governo, mesmo ali contrariando algumas pesquisas que a gente já mostrou aqui, a Quest, a Datafolha, mostrando que não é a maioria da população que acredita que é a prioridade o PL da anistia, mas no vácuo do governo, quem está ocupando isso é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria até voltar aqui, a gente estava mostrando aquelas questões das assinaturas, nós também, curiosamente, temos alguns parlamentares do PL que não assinaram esse PL da anistia. Vamos acompanhar aí na tela, são 2 parlamentares que não assinaram. Um é o Antônio Carlos Rodrigues, ele foi eleito por São Paulo em 2022, está no primeiro mandato. Ele assumiu uma cadeira do Senado em 2012 como suplente, após a saída ali da Marta Suplicy, que deixou a casa para se tornar ministra da Cultura. O Rodrigues, ele deixou o Senado, deixou o Senado depois de assumir o Ministério dos Transportes, do governo Dilma. Permaneceu nesse cargo até a petista sofrer ali o impeachment em 2016. Rodrigues, ele é amigo do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo ali do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e das ações dos atos do dia 8 de janeiro. Uma outra pessoa também do PL que não assinou é o Robson Faria. Ele é o pai do Fábio Faria, ex-ministro de comunicações do governo Jair Bolsonaro. Ele tá de mudança de partido, tá migrando ali para o Republicanos, segundo a assessoria do próprio parlamentar. Já o Fábio Faria é próximo ali de alguns ministros do STF, como mostrou, né, alguns jornais. Em 2022, o ministro Dias Toffoli passou um fim de semana ali na casa de praia do ex-ministro. Até queria chamar a Larissa para poder comentar, porque foi uma reportagem do Tempo Brasília mostrando que nem todo mundo do PL votou, né, assinou esse requerimento de urgência, né?
Exatamente, Letícia. Nem todo mundo do PL assinou esse requerimento de urgência. E aí eu volto no que a gente estava falando a respeito da ministra Gleisi Hoffmann, e eu tentava falar isso no momento que eu engasguei, então, né, voltando aqui do universo do engasgo, mas só para retomar esse ponto, que a ministra diz que não, né, o governo não vai retalhar, que quer mostrar a gravidade de apoiar uma questão como essa, etc., em relação àqueles de partidos que integram a base governista ou que têm ali ministros à frente de pastas importantes na esplanada dos ministérios. O governo não vai retalhar porque não pode retalhar, gente. Não pode retalhar. O governo tem dificuldade, tem tido dificuldades no Congresso para aprovar suas pautas. E agora vê um novo empecilho, que é essa questão da anistia, travando toda e qualquer outra discussão, muito mais importante que essa, inclusive. E não pode retalhar, porque se começa a retalhar, já não tem uma base garantida, já não tem uma maioria garantida no Congresso, se começa a retalhar, aí que não vai ter mesmo, né? E aí vai ter muita mais dificuldade de aprovar, e volto no que a Letícia disse, por exemplo, as pautas prioritárias, dentre elas a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, tem toda uma configuração também, como a Letícia disse, esse vácuo do governo e todo um resto de contexto aí que não contribui em nada de forma positiva para o governo do presidente Lula nesse momento, né, pessoal?